Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, ninguém pense que a cruzada de Alexandre de Moraes contra a trama golpista está perto do fim. Muito ao contrário. Moraes pensa que, à medida que se aproxima a prisão de Jair Bolsonaro, aumenta o ímpeto dos golpistas de fazer uma nova investida. Tudo isso ficou evidente há poucos dias, ainda nesta semana, com as ameaças do filho 01 de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e, basicamente, diretamente ao ministro. O Bolsonaro, fora de jogo, é só o início de uma nova etapa de um golpe continuado. À medida em que tudo isso acontece, o PT, através do seu combativo líder, o Lindenberg Farias, parece disposto a representar novamente contra um Bolsonaro. Agora, depois de representar contra o filho 03, está para ocorrer a qualquer momento a representação contra o senador Flávio Bolsonaro por conta das ameaças de eleger um presidente de direita que vai usar a força, vai agir fora das quatro linhas, e falou-se nessa entrevista de Flávio Bolsonaro, inclusive em golpe. Foi falada a palavra golpe e ele assentiu que era um golpe mesmo, usar a força contra o Poder Judiciário e, evidentemente, contra as instituições brasileiras. Então, chegar ao poder pelo voto, como eles acham que podem chegar no ano que vem, não será suficiente para impedir que o STF continue nessa cruzada que o Brasil precisa apoiar. E agora eu vou trazer para você um cenário que, de certa forma, é bastante triste, é bastante desolador, mas, infelizmente, vai ter que ser enfrentado, porque 2026 não é o fim do pesadelo golpista, é a continuidade e talvez até a piora de um cenário que já vimos lá atrás. E é preciso enfrentar. Então vamos assistir a essas informações que eu reuni para debater com você. Golpe de Estado, né? Que você vai chegar lá, tá chegando lá. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, todo esse foi presente. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos, né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. O que eu estou te falando é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força.
E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí... Eu estou te falando, aí é confusão. Aí é confusão. Mas aí seria, porque o senhor mencionou antes assim, sempre dentro das 4 linhas, né? Comparando... Não, mas eu estou te falando fora das 4 linhas. E eu pergunto, né, para quem está ali dando suporte para eles terem de morar no Supremo hoje, eles querem isso? Eu acho que não também. Um pontinho aqui. Então, assim, o que o senhor está falando se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das 4 linhas, então aí sim seria um golpe, aí, nesse caso. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque... Né? Gente, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista na Folha de São Paulo que é um escândalo. É uma ameaça de continuação do golpe. Eles continuam toda a conspiração. Jus da reunião feita entre o ex-presidente Bolsonaro, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, que era o chefe da ABIN, e as advogadas de Flávio Bolsonaro para discutir uma blindagem a Flávio Bolsonaro. A gente vai colocar o áudio para você ouvir. É uma reunião que aconteceu em 2020, em setembro de 2020. Essa reunião, gente, que está no bojo da discussão da apuração da Polícia Federal sobre a ABIN paralela, o áudio dela é um pouco confuso, porque é uma reunião, umas pessoas falam em cima das outras, mas a gente vai colocar para vocês a perícia da polícia em cima da gravação feita de maneira clandestina por Ramagem, que foi encontrada com ele na investigação da ABIN paralela. Aí você vai conseguir ouvir o áudio e acompanhar a transcrição feita pela polícia, tá? Vamos colocar para você ouvir. Sim. Um clique. Olha, um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Sozinho, o Facundo é muito inteligente. Ele começa a ver sozinho. Tá certo? E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não você quer que não cometa um crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI teria atribuição para isso. Sim. Para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Porque pode gerar pessoal. Ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. O Exército, enquanto instituição, as Forças Armadas, enquanto instituições, jamais aderiram a esse golpe. Em que pese alguns de seus agentes, alguns de seus oficiais terem praticado atos ilícitos e estão sendo investigados por isso. Todos, absolutamente todos, que atuaram para esse evento golpista, para essa tentativa de golpe, para essa tentativa de quebra do regime democrático, todos que atuaram serão responsabilizados. Pois é, como você viu, há uma linha de investigação que envolve o Flávio Bolsonaro, que aparece como um personagem muito mais importante do que se pensava em toda essa trama golpista, e agora o foco está em cima dele. O APF descobriu esse áudio clandestino de Bolsonaro sobre o plano para blindar o Filho 01, e agora o Filho 01 mostra a cara, minha amiga, meu amigo, e daqui em diante a coisa vai acelerar no Brasil, porque essa investigação está no bojo de uma nova ofensiva do Supremo contra uma segunda trama golpista 2.0. O Bolsonaro, no STF, veio com essa narrativa em pleno interrogatório sobre a trama golpista. Ele vem exaltar uma outra trama golpista que chegou a ser visto como quase um deboche, uma ameaça do Bolsonaro falar que a ditadura militar que se instalou no Brasil não era boa, era a vontade do povo, porque essa é a narrativa que, segundo o tribunal, eles pretendem adotar na continuidade desse golpe.
Agora, o que se quer descobrir é o papel de cada um. Veja só que há 8 investigações ainda contra Bolsonaro. Tem investigação para atravessar o ano eleitoral de 2026 inteirinho. E essas 8 investigações são aqui... você tem o status de cada uma: inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, apuração sobre notícias falsas das urnas no processo eleitoral, inquérito sobre atos violentos do feriado de 7 de setembro de 2021, investigação aberta após Bolsonaro disseminar notícia falsa relacionada à vacina contra a Covid-19, que vai ser reaberta, apuração sobre a entrada de joias doadas pela Arábia Saudita, e aí tem outras que a PGR pediu arquivamento, que é a interferência do Bolsonaro nas atividades da PF, que o Sérgio Moro denunciou, vazamento de dados de investigação sigilosa da PF, essa é outra coisa que está caminhando, do cartão de vacina foi arquivada, e a PGR apresentou denúncia de tentativa de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito, essa já está caminhando, que é a única que vai caminhar, porque o caso da ABIN não vai a julgamento agora, vai ficar na geladeira, vai ficar para 2026. O Alexandre de Moraes também parece ter desconfiança de um juiz que soltou o homem que mandou quebrar o relógio. Moraes mandou prender de novo e mandou investigar o juiz. E ele diz, o Alexandre de Moraes diz o seguinte, que esse juiz não tem competência, não era competente, não é competência dele ser competente, não tinha alçada, não é? Um juiz de primeira instância não teria esse poder de mandar soltar um dos presos do 8 de janeiro, que estava sob a jurisdição do STF. O Alexandre de Moraes vê como um indício de que algo pode haver também no judiciário nessa trama golpista. Esse é o juiz, e aqui os sites bolsonaristas demonstram que esse sujeito parece ser conhecido do bolsonarismo, por isso Moraes mandou investigar, é esse sujeito aqui, Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro. Ele é juiz dessa vara lá em Minas Gerais, que soltou esse sujeito. Ele tem um perfil no Instagram fechado, não é? Mas ele já está sendo investigado. E aqui o capanga que vai executar a tarefa que o Flávio Bolsonaro quer. Vem aí o risco de o Brasil eleger Tarcísio de Freitas, um capanga violento, truculento de Bolsonaro, que posa de bonzinho, de bom moço, de moderado, mas é um radical perigoso, cuja polícia aqui em São Paulo está tocando o terror. E aí o Bolsonaro dá essa senha: se alguma covardia acontecer comigo, continuem lutando. E essa covardia que ele fala é mandarem prendê-lo, e essa senha, não é? Assim como a exaltação da ditadura em pleno julgamento do golpe, tudo isso parece fazer parte do mesmo plano e já está sendo investigado. Mas, minha amiga, meu amigo, o Brasil está vivendo um momento muito crítico, muito perigoso. Não pense que nada está terminando. A luta, sobretudo a luta quase solitária do Alexandre de Moraes, é porque o Brasil corre muito risco ainda de uma nova tentativa golpista, e é por isso que eu peço a você seu apoio. Se você acompanha o Blog da Cidadania, inscreva-se no canal, ajude-nos a aumentar o alcance dessas denúncias, que as pessoas precisam saber o que está acontecendo, porque o Brasil continua em risco muito grande de se ver mergulhado num novo regime igual àquele que o Bolsonaro, muito significativamente, exaltou durante o próprio interrogatório, numa afronta à democracia e ao Poder Judiciário. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.